Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Educação em Pauta. E no programa de hoje nós já temos no nosso estúdio o Pedro Ribeiro. Ele é doutor em Sociologia, professor aposentado da PUC Minas e da Universidade Federal de Juiz de Fora, além de ser um dos organizadores do movimento Fé e Política e também autor do livro Fé e Política, uma trajetória. Está hoje aqui no nosso programa conversando sobre fé, religião, educação e tantos outros temas derivados deste assunto. Seja bem-vindo. Obrigado. Fico feliz de poder conversar. Um velho professor, já aposentado, mas a gente nunca deixa de ser professor. É um gosto falar sobre educação. Sobre educação, né? Professor, a gente vai conversar um pouquinho, iniciar sobre fé e política, uma trajetória, né? Pedro Ribeiro de Oliveira. E como é que foi esse livro? Conta um pouco da sua história, desde a infância até chegar à Igreja Católica. Conta pra gente aí. Vou contar um pouquinho a história, porque é o seguinte, eu completei 75 anos e resolvi contar um pouco da minha vida, não pela minha vida, que não tem muita graça, mas pelas coisas que me aconteceram durante essa vida. E foi realmente uma trajetória, tanto religiosa quanto política, que foi resultado no que eu sou, no que eu fiz e tudo mais. E que acontece é que, nessa trajetória, eu tive a oportunidade de conviver, de fazer coisas extraordinárias, quer dizer, que eu não esperava, né, e que caíram, né, nos meus braços, vamos dizer assim. Então eu organizei o livro para contar um pouquinho da minha vida. Claro que tem que contar, mas principalmente contar algumas experiências. Em termos religiosos, por exemplo, as experiências com as comunidades eclesiais de base. Eu acho que eu fui quem mais participou dos encontros das comunidades eclesiais de base, né, no Brasil. Um pouco também da minha experiência com assessorias da dioceses, né, da Igreja Católica. Os bispos me chamavam para fazer uma avaliação, como é que vai a diocese, o que vai bem, o que vai mal e tudo mais. Acabei caindo um pouco por acaso como assessor da CNBB, né? E nessa assessoria, sendo responsável para fazer análise de conjuntura da CNBB. Durante 7 anos, eu coordenei a equipe que fazia análise de conjuntura da CNBB. Isso significativo, foi uma responsabilidade. Grande. Fui um dos fundadores do movimento Fé e Política, 30 anos atrás. E, politicamente, nunca tive um cargo importante, mas participei daquele conselhão do governo Lula, o primeiro governo Lula, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, o que me deu a oportunidade de acompanhar de perto os projetos do governo Lula. Então, eu disse, é preciso a gente colocar isso daí num livro, essa experiência, porque é uma experiência que não muita gente tem, né? E eu passei para o livro. Você já nasceu em família católica, né? Como é que começou esse surgimento da semente da religião e como dentro dessa discussão religiosa a política atravessou esse discurso? É isso. É uma família rica e católica mineira, né? Bem tradicional. Bem tradicional. Bem tradicional. E como de hábito isso daí, no final dos anos 40, uma família onde era óbvio que, se você é católico, você é contra o comunismo, né? Você tem que ser anticomunista. Mas já na adolescência, eu tive a experiência da Ação Católica, JEC, Juventude Estudantil Católica. E nessa juventude católica, principalmente influência de frades dominicanos, né, na época, que eram um dos mais avançados do Brasil, que já estavam preparando o Concílio Vaticano II, né, que foi uma virada na Igreja Católica, eu fui descobrindo que o importante não era ser anticomunista, mas sim que a gente trabalhasse para fazer desse mundo uma sociedade justa e fraterna. E esse foi o ideal que eu absorvi desde a juventude. E a religião é uma matriz muito importante para isso, né? Porque é basicamente isso que ela prega, né? Importantíssima. Tá? Porque isso vem quando você pega na juventude. Tá? Quando a gente assimila e leva isso a sério, de que o projeto do reino de Deus, que Jesus anunciou, é aqui nessa terra, não é só depois da morte, não é só para o outro a vida, mas já nessa vida,
uma sociedade justa, fraterna, igualitária, pacífica, nesse mundo de guerra hoje. Então isso foi uma virada para mim. E ao longo da vida eu procurei sempre ir atualizando essa vocação. E é um pouco isso que eu conto nessa trajetória, de como essa descoberta na juventude, na adolescência, foi ao longo da vida mobilizando a minha prática e meu pensamento. Se eu falar essa relação da vida intramundana e extramundana, eu lembrei um livro do Weber, né? Marx Weber, que fala sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo, né? E eu queria fazer uma pergunta. O senhor está, digamos assim, de um lado da Igreja Católica, né? Não é o lado, não há unanimidade nisso, né? Ainda há um lado muito, digamos assim, restritivo, né? Patrimonialista. E esse espírito que o Weber fala, né? De uma ética protestante, que na verdade esquece de pensar no mundo que há de por vir, e neste mundo ficar pensando nas riquezas, na materialidade, né? Como é que a gente pode fazer essa crítica? Há um lado da Igreja Católica que talvez ainda está muito com o pé baseado também nesse tipo de pensamento? Olha, esse é o tema que a gente pega na sociologia da religião. Foi minha vida, passei estudando sociologia da religião. Eu acho que o Weber tem razão. A ética protestante se casa bem com o espírito capitalista, de ganhar dinheiro, acumular riqueza, porque para isso para o protestante clássico, pelo menos, era a glória de Deus se manifesta abençoando assim. ele, né? Já para a tradição católica, não se podia acumular riqueza. A tradição católica sempre valorizou mais a pobreza. Então, o que acontece é que, quando o capitalismo venceu e se tornou o modo dominante da sociedade se organizar, a Igreja Católica não teve jeito, né? No século XIX, final do século XIX, acabou na sua doutrina social da Igreja aceitando o capitalismo e fazendo... Navegando de braços dados, né, digamos assim? Não fui bem de braços dados. O que eu gosto mais a expressão é o seguinte: o protestante se casa com o capitalismo por amor. Já a Igreja Católica se casa por conveniência. É um casamento de conveniência, dá um jeitinho. Dá um jeitinho. Né? Mas não é por amor. Você sente que o católico não ama o capitalismo. No fundo, o católico ama um sistema mais tradicional, que é o feudal, a nobreza. Ali, a Igreja Católica se sente melhor. Felizmente, teve o Concílio Vaticano II e hoje nós temos o Papa Francisco, que está fazendo quebrando várias barreiras, né? Está quebrando as barreiras. Conceituais, ideológicas. Isso, e está promovendo o divórcio desse casamento de conveniência entre catolicismo e capitalismo. Algumas coisas elas têm mudado a Igreja Católica, não sei se eu estou correto, mas aí o senhor pode me corrigir, né? Mas uma renovação carismática também ajudou a mudança de prisma, digamos assim, teórico ou doutrinário? Sim, eu digo que tanto a teologia da libertação quanto a renovação carismática são irmãs, porque nasceram com o Concílio Vaticano II. Elas não seriam possíveis, né, enquanto força dos leigos e leigas, enquanto essa liberdade do Espírito Santo, se não fossem as mudanças que vieram com o Concílio Vaticano II. Agora, fazendo a imagem, nasceram juntas, mas já se separaram ali mesmo no berçário. Uma tomou um caminho, outra outro. E qual a diferença? Uma vez fazendo uma pesquisa sobre a renovação carismática, eu tive numa entrevista, alguém me falou algo perfeito. Diz: para vocês, da teologia da libertação, reino de Deus se realiza nessa terra. Para nós também, da renovação carismática, nessa terra. Mas não na sociedade, sim no nosso coração. Eu acho que aqui está a diferença. É claro que o reino de Deus se realiza também no nosso coração, mas também na sociedade. E eu acho que aí há uma diferença de ênfase. A renovação carismática pensa mais no coração, na vida interior, e a teologia da libertação, né, na qual eu me situo, né, se põe mais ênfase o reino de Deus na sociedade. Mas ele tem que ser os dois, no coração e na sociedade. Voltando um pouco ainda sobre o seu livro e o ativismo, né? Como é ser um professor, né?
que tem a fé em si, né? Ter ministrar uma disciplina de religião é um ambiente que é, digamos assim, muito pouco propício para essa discussão religiosa, de fé, né? Inclusive, acredita-se muito do ponto de vista da matriz científica, que na verdade é uma grande narrativa mítica, né? Mais uma grande. Como é que foi tanto tempo juntando essa fé, ciência, religião? Olha, é uma perguntinha maldosa sua, porque eu sempre fui sociólogo, né? Tenho doutorado em sociologia, eu participava de pós-graduação, de encontros de pós-graduação, etc. Mas o fato de ser reconhecido como católico sempre me tornou um pouco suspeito aos olhos dos colegas, como não sendo um bom sociólogo. Né? E principalmente porque eu passei minha vida estudando catolicismo. Então, como é que um sociólogo católico pode estudar sociologicamente a Igreja Católica? Bom, foi o que eu tentei fazer ao longo de toda a minha vida. Mas os colegas sempre desconfiaram. Então, eu lembro um artigo de um colega, que um pouquinho para desqualificar. Como diz o sociólogo católico, né? Nos outros você não diz. Como diz o sociólogo ateu. Ou como diz o sociólogo agnóstico, fulano de tal. Mas no meu caso, põe isso. É um pouquinho desqualificado. Mas eu não me importo, não. Mas o senhor acha que há mesmo esse preconceito, né? Que não acontece com outras religiões. É isso? Eu vejo, por exemplo, não tem nenhum problema de um sociólogo umbandista estudar a Umbanda, ou um sociólogo comunista estudar o Partido Comunista, ou um sociólogo ateu estudar a secularização. Mas, no caso da sociologia da religião, do catolicismo, você ser católico é ponto negativo. É ponto negativo, né? Mas o senhor acha que isso é uma herança dessa linha política que a Igreja sempre teve, né? Por exemplo, com a existência de um próprio Estado, um Vaticano, ou não? Não, eu acho que isso daí é mais a herança positivista das ciências. Né? O viés positivista, que diz que você precisa ter uma neutralidade científica. Isso mesmo, um autor que você citou, o Weber, que também fala a neutralidade da ciência no ponto de vista dos valores. Mas isso é uma questão de disciplina metodológica que a gente aprende, dizendo que suas crenças não podem influir na sua investigação. Mas isso vale para a sociologia, para a psicologia, para qualquer coisa. Exatamente. A gente vai fazer um breve intervalo. Você de casa não sai daí. Já já a gente volta com o segundo bloco do programa Educação em Pauta. Até lá. A água é um bem precioso, usado para cozinhar, para aguar as plantas, assim como para nos hidratar. Mas você sabia que esse líquido que a gente bebe todos os dias pode acabar? Por isso é preciso economizar a água que consumimos. Aí vão algumas dicas. No banheiro, feche a torneira enquanto escova os dentes ou faz a barba. E estipule um tempo aproximado de 5 minutos para o seu banho. Na cozinha, feche a torneira enquanto ensaboa a louça e só volte a abrir quando for para enxaguar. E na parte de fora da sua casa, use um balde para lavar o carro e a calçada. O uso de mangueira aumenta o desperdício de água. Faça a sua parte. Juntos podemos fazer um mundo melhor. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Como será que o meio ambiente vem reagindo à globalização? Na correria do dia a dia, a gente acaba nem notando, mas áreas verdes como esta fazem uma grande diferença em nossas vidas. As árvores prestam serviços ambientais e os benefícios trazidos por elas são muitos. E o melhor de tudo, elas não cobram nada por isso. No IFRN, a arborização é um assunto levado a sério, e quem entra no Instituto logo nota os desenhos feitos nas árvores que, além de melhorar a qualidade de vida, harmonizam e embelezam o ambiente. Marina jogou essa garrafa de refrigerante no lixo seco. A garrafa foi apanhada pelo catador João e transformada nesse pote de iogurte. Maurício comprou, bebeu o iogurte e jogou o pote no lixo seco.
Aí veio o catador João e ajudou a transformar o pote de iogurte em sacola plástica. Vovó Irene usa a sacola para levar as compras para casa. Depois de usada, a sacola foi para o lixo seco. E junto com outras sacolas, se transformou em mais uma garrafa PET. Você pode fazer o mesmo. Separe o lixo úmido do lixo seco e ajude a construir um mundo melhor. Repense, reaja, recicle. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Assim ele parece inofensivo, mas você já sabe os males que esse mosquitinho pode trazer. Por isso, todo cuidado é pouco para que o Aedes aegypti não se prolifere. Aí vão algumas dicas. Verifique caixas, reservatórios e depósitos de água. Eles devem permanecer limpos e lacrados. Deixe o terreno limpo de copos plásticos, pneus, sacos de lixo. Não parece, mas eles podem ser criadouros do mosquito. As calhas dos telhados devem estar sempre limpas e desentupidas. O acúmulo de água é um local ideal para o Aedes aegypti. Coloque telas nas janelas da sua casa. Isso evita visitas indesejadas ao longo do dia. Ter bichinho em casa é bom, mas lembre sempre de trocar a água dele e de lavar o recipiente. Caso tenha alguma dúvida, entre nesse site ou ligue para esse número. É o seu canal de comunicação com o governo federal. No IFRN, todos os campos estão engajados na luta contra o Aedes aegypti. Isso porque a gente sabe que para vencer essa guerra, cada um tem que cuidar da sua parte. Entre na luta você também e prove que um mosquito como esse não é mais forte que um país inteiro. É o IFRN na luta contra o Aedes aegypti. Voltamos no intervalo com o programa Educação em Pauta e eu continuo a conversar com o professor aposentado da PUC Minas e Universidade Federal do Juiz de Fora, professor doutor em Sociologia, Pedro Ribeiro. Pedro, queria conversar um pouco sobre a sistematização dessa política em eventos, né, de educação, levando para outras pessoas. O senhor falou da JEC aqui, que outras atividades o senhor desenvolveu junto dessa trajetória, digamos assim, de fé, religião, e levar isso para outras pessoas? Bom, eu diria em termos de educação, não sei se eu estou entendendo bem sua questão, eu sempre de formação, entendi, né? Formação seria mais elevado. Eu sempre entendi a educação, a formação, como uma formação integral, né? Não se esqueça que eu sou do tempo do Paulo Freire. Paulo né? Freire. Lembro de 1961, Paulo Freire fazendo uma palestra na PUC do Rio, onde eu estudava, né? E sendo um sucesso e pela primeira vez falando de educação popular. Então, isso pegou muito a minha geração, de que essa crítica ao ensino bancário, que você fica sentadinho, ouvindo o que o mestre ensina, mas que a educação é sempre uma relação. Ganhei minha vida o tempo todo como professor universitário, né, e como pesquisador. Mas eu vou te dizer, eu gosto mesmo, é de poder participar de um trabalho popular com pessoas que estão na prática. Podem ser bispos, pode ser padre, pode ser religiosos, pode ser gente jovens, agentes de comunidade, etc. E que a gente faz um trabalho de formação partindo da leitura da realidade. E, às vezes, eu tenho essa alegria de ouvir no final o pessoal cantando uma musiquinha do Zé Vicente. Musiquinha não, uma música muito bonita, que diz, de repente, nossa vista clareou. Tá? Então, eu acho que o trabalho educativo é isso. É ajudar a clarear a vista. Você está vendo a realidade, mas está meio nublado. Opaco, né? O óculos está embaçado. embaçado. E a função do professor, a gente até usa muito na educação popular, o assessor, é ajudar a desembaçar os óculos, para a gente ver mais claro. Essa realmente é a minha grande alegria, quando eu consigo, num trabalho de formação,
as pessoas dizem, era isso, né? É muito importante. É o sinal de que a ficha caiu. E o senhor considera que ajuda digamos assim, nesse processo de clarificar, fazer com que a visão que às vezes é levada para o senso comum em geral, a religião muito voltada para o dinheiro, né, para a alienação, ela realmente não é só isso? O senhor na prática consegue observar isso? Olha, aí vamos entrar na crítica da religião, não é? O velho Marx já dizia, todo mundo lembra do finalzinho da frase dele, que a religião é o ópio do povo. Mas no início da frase, ele diz, a religião é o grito do oprimido, é o grito da criatura oprimida, é o espírito de um mundo que perdeu o espírito. Então, a religião, ao mesmo tempo, ela pode ser... Alternativa. Ela pode ser um ópio, pode ser um tranquilizante para te fazer aceitar a realidade do mundo tal como está e não reclamar, mas, ao mesmo tempo, ela pode ser um grito de revolta, o grito que diz, não, nós queremos libertação. Então, isso o velho Marx já dizia, e eu gosto muito de trabalhar esses dois pontos, esses dois aspectos da religião. Aliás, não foi só o Marx, os outros estudiosos da religião também chamam a atenção, principalmente o Max Weber, né, que você tem na tradição judaico-cristã, o sacerdote, por um lado, que é o homem da ordem, mas tem o profeta, que é o homem da ruptura. O homem ou a mulher da ruptura. Professor, agora é uma questão de ordem pessoal, porque foi uma experiência prática, mas que eu acho que dá um desdobramento e uma pergunta interessante. Ontem, inevitavelmente, em um debate público, via internet, acabei ouvindo de uma pessoa, já que fé, religião e política é o nosso tema de hoje, ele disse a seguinte frase, entre aspas, eu sou, e disse o nome da religião, de uma religião cristã, eu sou, mas eu tenho por convicção a opinião de que deveriam ter matado Lula e Dilma. E essa pessoa voltou a dizer, e olhe que eu sou, e disse o nome da religião. Né? Em contraste com isso, a gente chega em uma semana que o presidente disse, nós vamos escolher um ministro terrivelmente evangélico. Poderia ser católico, protestante e de outras crenças. Né? Tem alguma coisa errada aí, não tem não? Nessas duas frases, professor? Religião, política, pessoa que diz que é cristão e professa um tipo de atividade como essa? Eu não vou entrar aqui na teologia, mas eu acho que qualquer teólogo diria, esse cristianismo dessa pessoa é um cristianismo, no mínimo, muito capenga. Mas o meu tema é a sociologia, eu diria, nós vivemos uma crise de época. A época moderna, a sociedade moderna europeia, que nasceu no século XV ou XVI, ela está chegando ao final. E nós estamos vivendo um período de transição. E eu estou pensando, tá? Me assusta, mas eu vejo muita semelhança com a transição da Idade Média para a Idade Moderna, que foi quando houve a grande caça às bruxas. O que acontecia naquela época? Né? As sociedades estavam mudando, as coisas antigas não valiam mais, entravam as coisas novas, o povo não entendia isso, punha a culpa nas bruxas e levava as mulheres acusadas de bruxaria para a fogueira. E o povo ia lá e aplaudia, né? Como se aquele fosse um sacrifício purificador. Quem são nossas bruxas de hoje? Politicamente, é Lula, é Dilma, são os petistas. Vamos matar os petistas, porque isso daí está... na hora que a gente matar essa gente, a sociedade vai ser mais pura. Ou vamos matar os bandidos, né? Bandido bom é bandido morto, porque aí nós vamos purificar a sociedade. Ora, assim como as religiões cristãs, não foi só católico, não. Os luteranos na Europa também mandaram luteranos e calvinistas na Europa também mandaram muita bruxa para a fogueira. Né? Não é? Assim como as religiões, na época, apoiaram a caça às bruxas, hoje nós temos religiões que também, numa perspectiva aí, que eu acho muito primária, também faz isso. Agora, ao mesmo tempo, assim como naquela época você tinha gente dentro das igrejas dizendo não é por aí, tanto assim que acabou a caça às bruxas,
Acredito que hoje também essa voz profética e humana das igrejas, as igrejas cristãs, elas têm um depósito de humanismo muito forte, vai dizer, não é por aí, não é matando. A morte nunca resolve um problema. E é um contrassenso, né? Uma religião que prega a vida, o amor ao próximo, você está desejando algo desse tipo, tem alguma coisa muito errada aí, né? Muito errada. Professor, em relação aos eventos desse Fé e Política, né? O senhor veio a Natal para esse evento, como é que é sistematizado, né, um pouco dessa história? No seu livro conta também sobre um esse pouquinho grupo? Conta a história do movimento. O movimento nasceu há 30 anos, mas durante 10 anos nós fazíamos pequeninas reuniões, né? 30, 40 pessoas para estudo, aprofundamento, etc. Era muito importante. E lá pelas tantas a gente sentiu, bom, isso daqui já não está mais correspondendo, né? Não é mais disso que se precisa. E aí foi até Gilberto Carvalho que disse, nós temos que fazer um grande encontro de massa. Em vez de ficar selecionando quem vem ou quem não vem, vamos abrir, né? Abrir um encontro, chamar. Isso daí foi em 1999, teríamos eleições no ano 2000 e ele até brincou. Ou nós vamos chorar juntos ou nós vamos festejar o resultado das eleições. Infelizmente foi no final do ano e pudemos festejar. Se esperava algo como 500 pessoas, foi em Santo André, em São Paulo, e tivemos, creio que 2.000. Né? Eu sei que foi uma dificuldade abrigar todo esse mundo de gente que chegava para o encontro. E a partir daí a gente diz, nós precisamos ter esses encontros nacionais, massivos, chamando muita gente, porque os grupos de cristãos que estão nas políticas estão dispersos por aí. E eles precisam sentir um pouco uma força. E a gente estando juntos, né, como aqui agora em Natal, né, aqui no Instituto Federal, nós são atualmente, pelo que o dado que eu tenho, 750 pessoas inscritas, pagando inscrição. É um grupo autossustentável, é um grupo considerável. E é por quê? Para se animar, para rever a situação e sair daqui com novas esperanças. Que bom, professor. E quais são os desdobramentos? O senhor coloca aqui no livro que essa obra comprova que a fé remove montanhas, né? Citando 1 Coríntios 13, 2, versículo 2. Quem diz isso é o Frei Beto. É o Frei Beto. E deixa eu te dizer, quais são os próximos desdobramentos? Né? Tem algum livro dos próximos eventos? Como é que está sendo planejado? Normalmente o que a gente faz é colocar essas informações no site Fé e Política. Quem tiver curiosidade, se inscrever Movimento Fé e Política, entra lá, descobre logo esse site, e aí a gente vai fazendo reflexões, artigos, etc. Livros a gente não tem mais essa pretensão, não, porque sai muito caro, é muito difícil de difundir, etc. E temos que aprender a trabalhar com isso que vocês trabalham, né? A TV, a imagem, né? Produção de conteúdo digital, né? Conteúdo digital, usar as redes digitais. Eu já estou meio velho para aprender essas coisas, mas sei que é por aí que vai se caminhar hoje o movimento. Então, professor Pedro, muito obrigado pela entrevista de hoje e parabéns por esse projeto de vida, né? Uma trajetória falando sobre política, religião e democratização, a cultura e acesso à informação e a questões sociais. E eu agradeço essa oportunidade que vocês me deram, porque esse é um assunto que eu gosto de falar, é fé e política, principalmente quando as duas estão juntas. Muito obrigado. E a você de casa, muito obrigado pela sua audiência no programa de hoje. Agora a gente encerra mais uma edição do programa Educação em Pauta, fazendo o convite para que você possa acompanhar todos os sábados aqui na tela da TV Câmara, às 10h30 da manhã, com reapresentação aos domingos no mesmo horário. E vale lembrar que todos os nossos programas que já estiveram aqui na telinha estão no YouTube do Campus Zona Leste de Natal do IFRN. A gente se vê na próxima semana com mais uma edição do programa Educação em Pauta. Até lá!